Literatura técnica digital. Quando eu fiz engenharia, na década de 60, eu casei no início do terceiro ano. Então minha condição financeira mudou radicalmente. Passei a ter a responsabilidade de manter uma esposa, uma filha muito querida, que hoje estuda, já se formou em direito, tudo, fez mestrado e está aí lutando pela vida, que ela retomou há poucos anos, depois de um período de letargia. Então, gente, literatura. Na época, a nossa sorte é que existiam os livros da edição da Paz, livros russos, em inglês ou espanhol. Pô, maravilha! Custavam um terço do preço dos livros similares americanos, que eram melhores na maioria das vezes. Os Estados Unidos tinham uma coleção de livros técnicos fantásticos, coisa que no Brasil até hoje não temos. Aliás, se vocês forem numa livraria, procurem ver o tamanho das prateleiras dedicadas a livros técnicos. Vocês vão ver que ela é muito pequena, desproporcionalmente, ela é infinitesimal. A oferta de livros técnicos é pequena. O que vale em muitas universidades é a famigerada apostila, um livro mal feito, feito para retardado mental. Né? Não ensina a pensar, ensina o que o professor quer que aquele jovem aprenda, e o professor está querendo bater o ponto, cumprir. A maioria das vezes não tem lá grande preocupação pelos seus alunos. Aliás, existem professores que eu acho que têm raiva de aluno. Tive a oportunidade de ver alguns que foram trágicos e que prejudicaram muito meus filhos, porque não tinham flexibilidade de estilo, não tinham amor ao aluno, não tinham paixão pelo trabalho que faziam. Eram boçais que estavam ali para demonstrar autoridade e sobre os alunos exercitar suas taras. Isso, o Brasil está cheio de professor assim. Alguém vai me processar? Provas eu tenho. Então, gente, é isso, literatura técnica. Né? Uma das maravilhas, quando eu fiz mestrado, lá em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina, em 1972, era a sua biblioteca. Era ótimo. Lá em Itajubá também. Né? Ali você encontrava livros fantásticos. Era só querer. E hoje? Nas nossas universidades que se multiplicaram espantosamente. Será que elas têm bibliotecas? Chega lá, tem 2, 3 livros de cada assunto. Só que o número de alunos é 10, 20 vezes maior. E a legislação de direitos autorais proíbe tirar cópia, até de norma técnica. No Brasil a coisa é tão maluca que as normas técnicas brasileiras têm que ser compradas, não podem ser copiadas. É uma excrescência, um absurdo num país que precisa se desenvolver. O governo deveria criar uma autarquia e esvaziar a BNT. Fazer uma entidade dedicada ao INPE, talvez, a criar normas técnicas brasileiras com peso de lei e escantear essa coisa que, entre outras, aprovou, por exemplo, a mudança de pino. Né? Pô, gente, era só melhorar ou voltar a fazer material de boa qualidade que a nossa indústria deixou de fazer ou optou por importar produtos de terceira categoria desses países onde o trabalho escravo é rotina. Mas a literatura técnica digital, ela é fantástica.
Quer dizer, um livro pode ser digital, ele pode ser atualizado hora a hora, diariamente. Quer dizer, o livro em si, digital, ele se transforma num curso. É eletromagnetismo. Tudo bem. Em vez de dizer, aqui tem um livro, nós teremos um curso. Por quê? Porque em vez de 200, 300 páginas, né? Esse livro aqui tem quase 400 páginas. É pesado, é grande. Um livro digital, ele pode ter 40 mil páginas, pode ter desenhos a cores, dinâmicos, interativos, exercícios interativos. Então, o livro é um curso, pode ser. E o mestre, à distância, professor, ele pode, vamos dizer assim, ensinar paralelamente a esse material que até ele pode produzir, turbinando a acessibilidade e a compreensão do que existe ali dentro. Então, a literatura técnica digital, nós deveríamos ter, o Brasil gasta R$1 bilhão por ano em livros para o ensino fundamental, etc. Precisa, né? Até precisa. Tenho minhas dúvidas homéricas sobre isso. Mas principalmente no ensino básico, no final dele, o que era antigamente o científico, os cursos técnicos, nós podemos ter, sem restrição de acesso, uma biblioteca infinita de livros. E diplomas? Gente, diploma é com o mercado de trabalho. Os RHs das empresas que se virem. Parem de fazer cursinho idiota e regrinha boba. Arregassem as mangas ou peçam demissão e contratem pessoas competentes. Nós precisamos de uma nova lógica de acesso às empresas. Futurista, inovadora. E o que importa em qualquer empresa, gente, é resultado. O que adianta ter uma estrutura? Até um tempo atrás, conversando com um amigo, ele estava, não, porque uma empresa é estruturada assim, 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 tá aí o resultado. Funciona? Não, ele queria que aquela estrutura era perfeita. O que tem que ser perfeito é o ser humano, não a estrutura. Qualquer estrutura funciona se as pessoas forem competentes, inteligentes e interativas. Nenhuma empresa, por melhor estruturada que seja, vai funcionar se estiver composta por pessoas incompetentes. A incompetência é um negócio maluco. Você vê decisões, às vezes, de nível alto até, de empresas, assustadoras. Nem comprar uma caldeira que explode, que não funciona. Sabe disso. Porque é mais barato. E o custo da máquina parada? E o tempo? Essa contabilidade que a gente vê faltando, aliás, na área econômica, financeira, esse pessoal tem que evoluir muito. Principalmente quando se dedica a uma empresa. Então, o livro técnico digital, ele é a parte sine qua non dos bons cursos de ensino à distância. Eles são muito importantes, até porque nós temos que reduzir custo. Se é uma empresa privada, tem que dar lucro, então ela tem que ter um custo menor. Ela tem que atrair o aluno, ela tem que oferecer literatura, ela tem que colocar à disposição do aluno as melhores plataformas, os melhores sistemas. Achei bacana na reportagem aí da Veja, falando dos MOOCs, não sei qual a pronúncia, MOOC,
as universidades americanas já oferecendo curso de graça. Lógico, os americanos não têm pudores de atrair bons profissionais. Não tem assim a força dos sindicatos que aqui só atrapalham. Então, para eles, o que importa é descobrir bons profissionais. E o ensino à distância é uma espécie de espião. Ele ele serve de orientação. Qual é a cidade, onde é que vive, onde é que mora, quem é quem. O aluno, muitas vezes, pode nem saber disso, mas se um sindicato qualquer aí de empresários, empreendedores, tiver um bom relacionamento com uma universidade dedicada ao ensino à distância, antes do indivíduo concluir o curso, essas empresas já poderão saber quais são os futuros profissionais e qual o potencial deles. É fácil, é só querer fazer isso. Aí os americanos devem estar fazendo isso. Eles já estão investindo até para ler e-mail de gente, de presidentes da República ou de cidadãos comuns. Imaginem o que eles devem ter de banco de dados de cérebros. Isso é uma das coisas mais valiosas que um país, uma empresa pode ter. Um banco de dados de cérebros, de pessoas inteligentes. O maior problema, o maior pesadelo é você contratar uma pessoa ou ter na sua equipe alguém que não entra em sintonia com aquilo que a empresa tem que fazer. O mercado de trabalho é competitivo? Tem que ser. Você aceitaria viajar num avião onde o comandante estivesse lá simplesmente porque é um cotista ou era a vez dele? Você aceita ser tratado por cirurgiões, por médicos? Você procura sempre o melhor. Óbvio, dentro daquilo que você pode pagar, mas é natural do ser humano. E é dentro disso que a humanidade evolui. Então, nesse mundo da competitividade, nós temos que oferecer condições de formação de nossos profissionais. E a literatura técnica digital, ela tem um potencial infinito. Lógico, nós temos que ter batalhões de pessoas produzindo isso. E aí vem o mercado de trabalho, vem novos postos de trabalho, vem os novos profissionais do século XXI. Aliás, num seminário do Confea lá em Cuiabá, eu vi palestrantes fantásticos dizendo isso, que o mundo está se transformando. Então, aquelas profissões com denominações clássicas, elas vão acabar, ou vão dar lugar a uma nova geração de profissões. E entre elas, nós teremos a necessidade de batalhões de pessoas para produzir literatura técnica digital, a servir de apoiadores de cursos para viabilizar o ensino e a educação num país de 8,5 milhões de habitantes.